Christian, o pequeno Christian, aqui o pequeno cristão, né? Christian Klein, falou aqui, professor, sei que não tem muito a ver com o assunto, mas você pode falar um pouco sobre Judas? Se ele existiu... Assim, primeiro não tem nenhum assunto, né? Então qualquer um tá valendo aqui. Se ele existiu mesmo e por que ele traiu Jesus por um valor tão baixo? Se já tiver vídeo sobre isso... Não, não tem um vídeo sobre isso. O preço da venda de Judas parece ser uma referência a um preço de escravo, né? Que aparece no Antigo Testamento, 30 moedas de prata, é o valor de um escravo, né? Talvez venha daí essa referência que o Evangelho de Mateus, que é um evangelho que de todos disparado é o que busca de forma mais direta porções do Antigo Testamento para validar, né, para confirmar, para dar legitimidade, para dar credibilidade para a reivindicação messiânica de Jesus, né? Busca texto do Antigo Testamento para comprovar que Jesus é o Messias o tempo inteiro, de forma explícita. É no Evangelho de Mateus que a gente encontra essas 30 moedas, né? Em nenhum outro texto do Novo Testamento. Então, 30 moedas, né? De prata. Ou 30 denários. 30 denários não é pouco dinheiro, não. 30 denários são alguns dias de trabalho. Eu não sei dizer quanto exatamente agora. Mas um denário, se eu não me engano, é um dia de trabalho. É uma diária de um trabalhador comum. Então seria um salário, né? Sei lá, R$ 2.000, vamos pôr aí. Assim, o salário mínimo é mais baixo do que isso, né? Mas pegando, assim, um equivalente, a gente poderia pensar em 1.500, 2.000, 2.500 que Judas teria tirado. Agora, de novo, isso não é historicamente e arqueologicamente atestado, né? Isso é uma... A gente tem isso em um texto que é o Evangelho de Mateus, que me parece ser mais realmente uma referência teológica, né? Uma busca de... Mais uma das várias que ele faz de relacionar a biografia de Jesus, textos do Antigo Testamento. E qual que seria a motivação para Judas trair Jesus? Tem um argumento que eu acho muito interessante do Bart Ehrman, que é um autor do qual eu discordo em alguns pontos, mas esse eu acho um argumento interessante, que é que Judas, talvez, pensando num Judas histórico, tem vários autores que consideram que Judas é uma invenção também. O André Chivitarese, por exemplo, aqui um brasileiro, né, acredita que Jesus é uma ficção literária. Eu não vou por esse lado, eu não vejo Judas como uma ficção literária. Mas o que eu tô falando? Tô me perdendo demais aqui na linha de raciocínio. Qual que seria a motivação para Judas? Bom, pressupondo um Judas histórico, uma figura que realmente existiu, foi um seguidor de Jesus e traiu Jesus, qual poderia ser uma motivação boa para ele ter feito isso? Talvez o desalinhamento da expectativa dele em relação ao Messias político, e Jesus fala que é o Messias e de repente não está fazendo nada da expectativa de, por exemplo, derrubar o Império Romano, derrubar sequer ali o governo de Pilatos ou qualquer coisa desse tipo. Talvez Judas se desiluda com o movimento de Jesus e entregue essa figura mais por raiva do que por dinheiro para as autoridades. Assim, isso é uma especulação total, tá? Mas assim, como a gente não tem nada substancial para definir assim historicamente o que de fato aconteceu ali, você pode tomar uma posição teológica de falar assim, vou acreditar na versão, por exemplo, do Evangelho de Mateus, beleza. Mas pensando historicamente, né? Pensando isso academicamente. A gente não tem nada concreto ali, nem sequer, como eu disse, para afirmar a existência de Judas. Tem alguns historiadores que discordam que Judas existiu. Então a gente está no território da especulação e tentando criar cenários que façam sentido com o que a gente conhece daquela realidade. Então questões de expectativa messiânica e por aí vai. Então, sim, é uma hipótese que eu acho interessante. Agora, dificilmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque tem tão pouca substância, né, para qualquer uma das hipóteses. O Moisés falou aqui, primeira live que acompanho, ótimo conteúdo. Conheci o canal através do Inteligência Limitada com o Pirula. Gostaria de indicações sobre livros sobre história do cristianismo e judaísmo e saber o que você acha dos livros da escritora Karen Armstrong. Grande abraço. Valeu aí, muito bem, seja muito bem-vindo, Moisés. Indicações de livros sobre história do cristianismo e do judaísmo. Depende do que você quer exatamente e qual o nível de profundidade que você quer. Deixa eu responder a Karen Armstrong antes, que é uma boa recomendação de história do cristianismo e do judaísmo. Eu gosto muito dos livros da Karen Armstrong, são livros de popularização, que são, consequentemente, ela, né, faz muitas simplificações, que não são simplificações de deslize necessariamente, são simplificações porque todo e qualquer conhecimento é simplificação. Não importa em que nível você esteja de aprofundamento, todo e qualquer conhecimento da realidade é uma simplificação. Porque a realidade é infinitamente complexa, né? Então, conhecer é simplificar.
E aí você pode simplificar isso em diferentes escalas. Você pode pegar um livro, por exemplo, sobre judaísmo antigo, numa escala um pouco mais aprofundada, que é o livro que eu recomendo com frequência. Vou pegar aqui não para não derrubar nada, mas é uma história, a história primitiva de Deus, do Mark Smith, ou Mark Smith. É um livro que, assim, quem não está acostumado com esse tipo de texto, é um livro que o Mark Smith simplifica a partir dos artigos, por exemplo, acadêmicos que ele escreve, que são muito mais aprofundados, mas mesmo assim ele é pouco acessível para quem não está acostumado a ler história antiga, história das religiões. Mas é um ótimo livro sobre a ideia de Yahvé, né? Como é que a pessoa, esse Deus, não o Deus em si, mas assim, como as pessoas pensaram sobre esse Deus vai mudando ao longo da história, ele vai buscando paralelos do mesmo contexto ali da região de Canaã, né, da região do Antigo Oriente Próximo, para mostrar esses paralelos e como é que essas influências culturais vão moldando uma imagem específica do sagrado ao qual se dá o nome Yahvé, né? E que o próprio Yahvé, com esse nome, já tem diferentes compreensões ao longo da história. Mas assim, o livro da Karen Armstrong, Uma História de Deus, é um ótimo livro, eu gosto muito desse livro, como um livro de introdução. Um livro de cristianismo, eu tô até com ele aqui, é um livro de popularização também, Uma História do Cristianismo, do Diarmaid McCulloch, mas ele é um calhamaço, né? Então, assim, eu tô pegando ele aqui porque eu vou fazer um vídeo sobre a igreja da Etiópia, e aí eu tava voltando aqui na parte em que ele fala dos concílios, das igrejas que desafiaram o concílio de Calcedônia e tal. Mas enfim, eu sinceramente não tô conseguindo pensar em algum livro de história do cristianismo e história do judaísmo que seja melhor do que essa História de Deus, da Karen Armstrong. Ou então, tem um livro que chama História do História do Cristianismo, acho que uma História do Cristianismo do Paul Johnson, que é basicamente esse livro, só que um pouco mais datado, mas é um livro bom também. Mas ele é um livro grande também. Mas é isso, na História do Cristianismo você vai pegar um livro curto, vai ser complicado, porque a história é muito longa. Mas é isso. Depois me manda um e-mail aí que eu penso em alguma outra coisa e te recomendo. Canal estranhahistoria@gmail.com